Uma máquina de sumos tem 5 torneiras que podem estar abertas ou fechadas. Cada torneira fornece um sabor diferente e por cada abertura debita sempre a mesma quantidade. Temos aqui um esquema que transmite um pouco essa ideia e ajuda a pensar no exercício. Temos 5 torneiras, cada uma das torneiras, portanto, debita um sumo com sabor diferente e elas podem estar abertas ou fechadas. Reparem que a mistura de torneiras depois vai originar um sabor diferente, a mistura de sabores, ok? Bom, temos o seguinte, certo dia a Maria bebeu um sumo produzido nessa máquina e adorou o sabor. A mistura de sabores origina um sabor diferente. Quantos sumos de sabores diferentes a Maria pode ter bebido? Bom, queremos contabilizar então quantos sumos de sabores diferentes é que podem resultar desta experiência, que é abrir e fechar torneiras, ok? Bom, eu vou pensar este exercício de duas formas diferentes. Vou deixar aqui a resposta, caso queiram tentar fazer para confirmar, e agora vou pensar o exercício com combinações e depois com arranjos. E podem neste momento estar a fazer assim de questão, bom, mas como assim? Então vou utilizar combinações ou arranjos? Então, mas interessa a ordem ou não interessa? Bom, eu vou resolver o mesmo exercício pensando o problema de tal forma que utilize combinações e pensando o problema de tal forma que utilize arranjos. Porque isto depende um pouco da forma como observamos o problema. E desde já alerto para o seguinte, as duas respostas que eu vou aqui colocar são totalmente diferentes. E apesar de, tendencialmente, certamente terão tendência para uma delas, acharão uma delas mais fácil. Mas é importante entenderem estas duas formas de olhar para o problema, porque pode ser pedido em ambiente de prova que justifiquem cada uma das respostas. Podem ser dadas as respostas no enunciado e pode ser pedido para darem uma justificação do raciocínio que levou a cada uma delas, ok? Bom, então, começando aqui com esta das combinações, primeiro. Eu posso resolver este problema pensando apenas nas torneiras que estão abertas. Reparem, vamos colocar o problema num outro contexto. Vamos imaginar que eu tenho um saco e dentro desse saco estão 5 torneiras. E vamos imaginar que eu tenho a possibilidade, a experiência será então eu colocar a mão dentro do saco e retirar. Posso retirar uma torneira, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Bom, reparem que quando eu faço essa seleção, eu vou colocar a mão no saco e vou retirar torneiras, que pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, e depois essas torneiras que eu tenho na mão é que vão fazer o sabor do sumo. Bom, se eu pensar o problema assim, reparem, eu vou utilizar combinações porquê? Se eu selecionar, por exemplo, 2 torneiras, se tirar do saco a A e a B, se eu tirar a torneira A e a B, ou se fizer um sumo com a A e com a B, ou com a B e com a A, dá o mesmo sumo. Por isso, eu aqui vou pensar em combinações. Eu só devo ter o cuidado, se eu estiver a olhar para o problema, a observar o problema desta forma, devo ter o cuidado com os ous que aqui estou a definir. Ou seja, o que eu estou a dizer é o seguinte, pode estar uma torneira aberta, eu posso colocar a mão e tirar apenas uma torneira, ou podem estar 2 torneiras abertas, eu posso colocar a mão no saco e tirar 2 torneiras, ou então podem estar 3 torneiras abertas, ou 4, ou 5. E tenho aqui ous e já sabemos que os ous são adições, ok? E agora vou pensar em cada um destes casos. Reparem, estando uma torneira aberta, ou seja, eu colocando a mão no saco e tirando uma torneira, de quantas formas é que isso, de quantos sabores diferentes é que posso obter a partir daí? Bom, pode estar a A, a B, a C, a D ou a E. Eu tenho aqui 5 possibilidades para esta situação de ter apenas uma torneira aberta e as outras todas fechadas. Tenho 5 sabores, que é o sabor da torneira A, é um, o da torneira B é o outro, o da C, o da D ou o da E. Bom, e se tiverem 2 torneiras abertas, como é que eu conto os sabores que eu vou ter? Bom, então reparem, eu aqui tenho de fazer grupos de 2. Deste universo de 5 torneiras, eu tenho de agrupar 2 a 2. E é aqui que entram as combinações. Interessa a ordem ou não interessa a ordem? Sair a torneira B com a torneira E é o mesmo sumo que sair a torneira E com a torneira B? É. Então eu vou utilizar uma combinação. E fazer uma combinação de 5 torneiras, 2 a 2. Porque aqui estou a contar todas as possibilidades de fazer aqui grupos de 2 sabores, para misturar 2 sabores. Pode ser A com B, A com C, A com D, A com E, a B com C, a B com D, a B com E, a C com D, a C com E. E já agora a D com E. Disse-os todos aqui, ok? Podem ser estes todos.
ou podem ser 3 torneiras abertas. Ou seja, uma combinação de 5, 3 a 3. Agora estamos na mesma lógica, ok? Por isso vou já fazer as combinações. Ou então podem ser 4 abertas. Das 5, selecionar 4 a 4. Estou a fazer combinações, sempre pela mesma razão, não é? Não interessa a ordem. Ou então podem estar as 5 abertas. Das 5, selecionar 5. E reparem que eu aqui não vou considerar o facto de ter as torneiras todas fechadas. Não, porque nós sabemos que a Maria bebeu um sumo. Não vou considerar aqui essa situação, ok? Isso será importante depois aqui para outro caso que eu vou resolver. Mas eu não vou considerar essa situação porque o enunciado está a dar informação que para não contabilizar essa situação. Ou seja, ter as torneiras todas fechadas. Senão teria que acrescentar aqui mais um caso, que era não haver sumo, ok? Bom, reparem que esta combinação de 5, combinação 5 a 5 dá 1. Eu vou até apagar e vou colocar aqui 1. Podem ver pela forma das combinações, ou fazer na calculadora, ok? Dá 1 aqui. Que é, estarem as 5 torneiras abertas, reparem, vai haver uma mistura destes 5 sabores que dá origem a um único sabor, ok? Bom, então eu tenho isso aqui escrito de forma mais organizada. Temos esta resposta ao problema, ok? É uma questão de fazerem as contas e verem que isto vai dar, então, 31. Bom, e agora reparem como vamos pensar o problema de forma totalmente diferente. E se querem entrar profundo mesmo nesta matéria dos arranjos e combinações, da análise combinatória, entendam agora que vou resolver o problema por uma abordagem que não tem nada a ver com a anterior. Ou seja, eu vou pensar agora torneira a torneira. E quando eu penso torneira a torneira, vamos ter já aqui uma situação em que interessa a ordem. Porque reparem, cada uma das torneiras pode estar aberta ou fechada, não é? E vamos pensar assim, se estiver a torneira A aberta e a B fechada, é o mesmo que estar a A fechada e a B aberta? Não, dá um sumo diferente. Então, se eu vou pensar torneira a torneira e contabilizar o que é que pode acontecer em cada torneira, eu já posso fazer isso pelo princípio fundamental da contagem, e estou aqui a fazer um arranjo, que irá ser um arranjo com a repetição, vamos já ver, mas já estou aqui a fazer um arranjo. Eu vou pensar assim, tenho as etapas do meu princípio fundamental da contagem. Tenho a torneira A torneira B, C, D e E. Então posso pensar, bom, a torneira A pode estar aberta ou fechada. Há duas possibilidades aqui para a torneira A, porque reparem, os sabores que eu vou obter dependem disto, se a torneira está aberta ou fechada. Então tem a ver com as possibilidades de ter esta torneira aberta e esta fechada, esta aberta, esta fechada e esta aberta. Estou a pensar o problema de forma diferente, percebem a ideia? Portanto, para a torneira A há duas possibilidades, para a torneira B há duas possibilidades, para a torneira C há duas possibilidades, pode estar aberta ou fechada, é isto que eu estou a querer dizer, ok? Para a D há duas possibilidades, para a E há duas possibilidades. Isto dá 2 elevado a 5. Bom, mas agora cuidado com uma situação que eu aqui já referi e que talvez existisse um perigo ao pensar desta forma, que era nos esquecermos do seguinte. Ao contar desta forma, eu estou a contar realmente todas as possibilidades que podem resultar abrindo e fechando aqui torneiras. Mas também está aqui incluído o caso de ter as torneiras todas fechadas. Porque reparem, se eu digo aqui duas possibilidades para A, B, C, D e E, duas possibilidades para cada uma, está cá incluída a possibilidade de estar fechado, 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 fechado. E aí não existia sumo. Que é um caso, que é o caso de estar tudo fechado, há uma possibilidade que é não existir sumo que está aqui contabilizado, ok? Então, para respondermos à pergunta, devíamos ter o cuidado de a 2 elevado a 5, que são realmente todas as possibilidades, incluindo o facto de ter o caso em que temos as torneiras todas fechadas, teríamos de subtrair 1, que é esse caso que nós não queremos, ok? Que irá dar então aqui 31. Bom, o importante aqui é perceberem estas duas formas de pensar o mesmo problema e são duas formas completamente diferentes de pensar um mesmo problema. Em termos de uma utilizando combinações, porque estávamos a pensar apenas nas torneiras abertas, outro utilizando arranjos, porque estamos a pensar torneira a torneira. Ok? Bom, então fico por aqui neste exercício. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.